E aí, pessoal, salve, salve, tudo bem? Meu nome é Luiz Marcelo, pode me chamar de Luba, todo mundo sabe. Eu sou sócio-diretor da Digital Solvers e estamos dando continuidade para fechar com chave de ouro a nossa série de podcasts, onde nós entrevistamos todos os palestrantes lá do nosso Pharmatech Conference. E hoje estamos falando aqui com a pessoa que estava lá com a gente, nos ajudando como mestre de cerimônias, que estava ali intermediando entre os assuntos. Seja bem-vinda, Andréa Mittelman. Tudo bem? Obrigada, tudo ótimo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Que bom, Andréia, que legal. E assim, parabéns pela atuação lá no evento, foi muito legal. A gente teve essa ideia de chamar alguém do mercado, como você, para justamente dar esse ar de realidade, de pertinência, né, a todos os assuntos que foram discutidos ali. A gente curtiu muito a sua participação, acho que ficou muito legal. Espero que você tenha curtido também. Vocês foram corajosos, né? Porque eu posso dizer que eu tenho muita experiência em muitas coisas, mas essa foi a minha primeira vez. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito, eu achei que você estava muito solta, muito livre ali, fazendo essas pontes entre os conteúdos. Acho que ficou uma coisa muito legal. Acho que foi a primeira vez que a gente fez uma manhã de conteúdo assim mais extensa, né? Geralmente eram palestras, e era aquela palestra que no meio da palestra o pessoal começava a comer, começava aquela coisa muito parecida com o que a gente faz com o médico, né? Uhum. E eu achei que desse modelo que a gente fez ficou muito mais legal, porque ficou uma coisa mais organizada, né? O pessoal ficou mais focado nos conteúdos. E a gente colocou essas palestras todas na íntegra, pessoal. Se vocês quiserem, tá nesse mesmo canal aqui no YouTube e também no Spotify. E a gente também agora tá colocando os episódios, e hoje, como eu falei, para fechar com chave de ouro, a gente coloca a Andréia, porque a Andréia é a pessoa ali, provavelmente tinha mais experiência em mercado farmacêutico digital. Ela começou, a gente brinca, tudo quando era tudo mato. Quebrando pedra. E aí a gente hoje tem essa conversa muito franca, muito solta aqui com ela, pra gente poder discutir um pouco o assunto que a gente tanto gosta, né, que é o marketing digital farmacêutico. Muito bem. André, e quando que você começou com isso? Você vem de alguma família de médico? Você tem alguém da área da saúde? Como é que foi o despertar para a área da saúde? Que eu acho que é uma coisa anterior a qualquer coisa, né? Na verdade, assim, eu tenho uma irmã que é médica, dermatologista. Ah, legal. Praticamente fiz a faculdade com ela, porque a gente morava juntas, no mesmo quarto. Participei de intermédio, sofri. Eu estudei até madrugadas com ela, a luz acesa e eu dormindo. Mas também curti a parte boa, as festas, né, intermédio, aquela coisa bacana, muito né, bom, de faculdade, mas não acredito que tenha sido por influência dela, né, Uhum. Na verdade eu vim desde 1997 que eu trabalho com digital. Legal. Quando a coisa realmente era mato, né, não tinha nem mato, ainda tava tentando crescer uma graminha ali, quebrando as pedras para o mato poder crescer, e nasci junto com a internet, né, minha carreira ela nasceu junto com a internet no Brasil. Fui em lançamento de grandes, como a AOL que chegou no Brasil, fui no lançamento da AOL, linha de escada, aquele barulhinho bacana e tudo mais. Você fez faculdade do quê? De publicidade. De publicidade, sim, sim. Legal. Mas nunca atuei em agência, né? Quando eu me formei, eu já entrei logo numa empresa de marketing digital, aí eu fui ser gerente de marketing digital. De fato, mas é o mato mesmo. Um mato mesmo, e eu ia nas empresas tentando vender um site para as empresas. Então eu ia explicar o que era internet, eu ia explicar o que era um site, né? Eu ia lá com a importância de ter um site. A importância, e na época eram as páginas amarelas, né? Então, nem Google tinha ainda, né? A gente tinha o KD, tinha o Yahoo, lembra, né? Tinha aquele Ask Jeeves, que era um negócio maluco, que vocês faziam uma pergunta e tinha uma resposta. As pessoas não tinham internet em casa, né? O celular, era telefone, então você tinha que explicar o que era internet e o porquê, e as pessoas às vezes não entendiam, né? Eu quero fazer meu catálogo ainda impresso, e a gente falava, não, você pode colocar na internet, mas realmente naquela época era difícil, né? A internet era mais lenta, você fazer uma busca, você não tinha o que você tem hoje, é difícil até explicar o que foi aquilo no passado. E aí, nessa ideia de explicando digital, fui me apaixonando por isso, fui evoluindo, né, com a internet. Aí fiquei nessa empresa por 4 anos, depois eu fui para uma startup, que na época não chamava startup, né? Não tinha esse nome. Não tinha esse nome, que era uma empresa de comercialização de automóveis. Era uma empresa corajosa, né? Bem corajosa, né? Os idealizadores bem corajosos. E eu fiquei lá por 6 meses, e nesse meio tempo eu fui chamada pela Sanofi, né? Na época era HMR ainda, e eu entrei, quando eu fui contratada já era Aventis, e eu fui bem nessa transição. Bem nessa transição, aí eu fui chamada para trabalhar na indústria farmacêutica, mas foi
pura coincidência, né? Legal. E o que eu fico feliz é que eu fui contratada pela internet. Então, na época, eu tinha meu currículo ali em algumas dessas empresas de currículo, que hoje vai tudo pro LinkedIn, pois né? Pois a Cato era muito famosa nessa Foi época. pela Cato. Eu tava evitando falar o nome. Mas eu tinha um currículo na Cato que eu, assim, e mantinha atualizado, olhava lá toda hora, mas foi o começo de tudo mesmo, Exato. né? Então, eu fico super orgulhosa em dizer assim, que eu tinha meu currículo na Cato, eles me acharam, e aí eu fui para entrevista e eu fui contratada, então, para ir na época para Aventes, e lá eu fiquei por quase 15 anos. Corajosos também, né, na época, né? Também pioneiros, né? Totalmente. Então, assim, criaram uma posição também de marketing digital, e eu fui praticamente desbravar esse universo dentro da empresa, né? E por um bom tempo eu fiquei lá, abrindo caminhos, e a gente trabalhando com vários públicos na época, não só com médicos, mas pacientes, e foi muito bacana, porque eu aprendi muito, né? Eu acho que para a empresa também foi interessante, porque quando a gente olha para o modelo digital dentro da indústria farmacêutica, bem pré-pandemia, né? É um modelo de negócios barato, onde você atinge um público muito grande por um custo muito baixo. Então, acho que por isso que eles ficaram comigo tanto tempo, sem legal. Questionar, e eu consegui aprender muita coisa. Nessa época, eu não sei, eu estava, acho que na Merck Sharp Dome, estava um pouco antes disso, era o lançamento do Vioxx, eu trabalhava no MSD Online com a Isabel, e era muito esse momento que você está falando. Era muito próximo do saque, né? Eu não sei, era uma construção assim. Eu preciso ter um canal de comunicação com as pessoas, né? Então, já começando a pensar ali no formulário, alguma coisa que alguém vai mandar, um fale conosco. Ao mesmo tempo, também disponibilizar informação. Mas era uma coisa assim muito reativa, né? Não sei, como é que você via nessa época? Eu posso te dizer que para nós, nesse início, não foi, né? Tá. Também foi bastante estratégico e pensado em abrir mais uma porta, abrir mais um canal de educação médica continuada. Então, lá também eu fazia a gestão de um portal médico. Legal. E eu vou te dizer que eu fiz coisas que nem eu imaginaria que poderia estar fazendo naquele momento. Então, a gente teve a TV... na época era o portal Medical Services, teve a TV Medical Services, teve a rádio Medical Services. Ou seja, podcast, né? Vídeo, né? Podcast, né? Videocast, a gente já... Eram outros nomes, né? A gente está só traduzindo para os nomes atuais. O chatbot hoje, por exemplo, a gente tinha um chat online também na época. Então, fizemos, não sei se foi pioneiro, mas um dos primeiros que fez a visita virtual. Então, a gente tinha o eRap, que eram representantes reais, gravavam uma propaganda médica, a gente disponibilizava isso dentro do portal. Então, era sim um modelo de inovação, não era só um saque reativo, né? Era um modelo de inovação onde a gente queria disponibilizar conteúdo, queria ter um novo canal, mas eu acho que tudo tem seu tempo, assim como eu falei no dia do evento, né? Inovar dói. Inovar não é fácil, né? Quando você chega muito antes e tenta trazer alguma coisa que as pessoas não estão preparadas, não é fácil, né? Você tem realmente que ter persistência, você tem que ser resiliente, você tem que acreditar, e às vezes você tem que ter coragem de dizer não funcionou porque ainda não é o momento, né? Então, eu acho que inovar tem essa pegada, a gente tem que ter coragem, né? Tem que ser corajoso. E a liderança bancar, né? Esses acertos e erros, ter um pouco de paciência, né? De entender que você está aprendendo com o erro, que acontece. Porque assim, é muito desconhecido, né? Muito inovador. Você está desbravando uma área nova, né? Sim, totalmente. E aí você ficou esse tempo na Sanofi, e aí, criando essas estruturas, né? E você tinha bibliotecas médicas? Como que isso funcionava? Na época, não, a gente trabalhava com uma curadoria de conteúdo diária, né, e oferecia esse conteúdo já traduzido para o português, junto com um vendor, oferecendo esse conteúdo, a gente mandava diariamente e-mails com essa curadoria de conteúdo para os médicos. A Sanofi Pasteur não tinha uma conexão com isso, que eu lembro da Pasteur ter algumas coisas assim também. Sim, na época eu trabalhava com todas as empresas do grupo Sanofi, inclusive Pasteur. Porque acho que o pessoal de vacinas sempre teve essa preocupação de, eu não sei, as áreas mais especializadas de farma sempre procuraram esses canais também, né? Sim. Hoje a gente vê no biotech isso acontecendo de uma forma mais natural, mas eu acho que sempre eles procuraram
à frente, trazer coisas novas, né? Achei muito interessante. Sim. E aí, depois desse tempo, então, eu fui convidada pela Pfizer, né, para fazer um processo. Acabaram me levando para essa posição que eu ocupo hoje, que já mudou de nome algumas vezes, né? Sim, já mudei cada vez mais. de diretoria algumas vezes também. Hoje minha área chama conteúdo e canais. Olha, que né? muito interessante. O que né, tem tudo a ver, porque não é só digital, né? Digital é uma das partes, né, do negócio, mas o conteúdo que é o mais relevante de tudo, né? Então eu vim para a Pfizer já vai fazer 8 anos, né? Já há bastante tempo, e veio também com essa pegada de inovação e coragem, né? Então vamos criar dentro da Pfizer uma área de canais e conteúdos relevantes. Eu cuido especificamente da parte de HCPs, então tudo que é conteúdo e canais para médicos e profissionais da saúde, principalmente os prescritores, está dentro da minha gestão. E aí a gente começou, né, essa empreitada há 8 anos. Eu tenho muito orgulho em dizer que hoje a gente é muito reconhecido dentro da indústria farmacêutica, a gente é muito reconhecido pelo médico, né, como um dos melhores portais da indústria farmacêutica que oferece esse tipo de conteúdo. Né? E é tudo que está embaixo do Pfizer Pro? Exato, o Pfizer Pro é a nossa plataforma para médicos e profissionais prescritores. O Pfizer Pro ele é uma plataforma global, todos os países utilizam o mesmo Pfizer Pro com a sua extensão, mas os países eles têm autonomia para fazer o seu conteúdo, a sua estratégia, né, traduzir para o seu idioma. E eu também fico feliz em dizer que o Brasil ele lança moda, né? Lança tendência. A gente acaba não se contentando só com o que está dentro do pacote que a gente recebe, a gente vai buscando e vai trazendo outras funcionalidades. Eu não sei se você pode explicar pra gente, mas assim, como funciona isso? Porque como você falou, né? Você tem que você participa de reuniões globais, mas às vezes também tá todo mundo querendo discutir, né? E aí, eles não têm a resposta pra tudo, né? Não é um oráculo que vai vir com uma resposta pronta. E você participa dessas construções. E isso pode ser replicado para outros países? Como funciona? Gostaria que fosse do jeito que você falou, mas não é. Eu não participo das decisões, na verdade, existe essa plataforma que todos os países têm esse conteúdo em versões diferentes, né? Bom. Então, o Brasil, por acaso, foi escolhido para ser o pioneiro na versão atual, né, que é o que a gente tem hoje no ar. Ele vem com algumas novas funcionalidades que nem sempre atendem 100% do que a gente gostaria. Então, a gente acaba localmente criando. A gente é super criativa, né? O brasileiro é super criativo. Então, a gente acaba criando alguns outros artifícios para oferecer o conteúdo da melhor maneira para o médico. Por exemplo, hoje eu tenho o portal Pfizer Pro, que ele é para todos os médicos, mas a gente entende que o médico especialista, ele quer ver conteúdo na especialidade dele. Né? Então, quando eu abro uma homepage onde eu mostro de tudo, né? O oncologista, por exemplo, se ele não viu nenhum conteúdo ali que tenha relevância para ele, talvez ele não passe da página 2, né? Então, ele não vai nem se logar. Então, é um artifício, por exemplo, que hoje a gente não tem no modelo global, mas a gente criou hoje para os médicos brasileiros a sua página. Então, eu tenho o Oncology Pro, eu tenho o Cardiologia Pro, eu tenho o Psiquiatria Pro, né? Para os médicos se identificarem com aquele conteúdo e aí sim passarem para a parte de cadastro, de login e seguirem para as outras páginas e consumir o conteúdo que realmente é relevante para aquele especialista, né? Quanto mais personalizado, melhor, né? Sim. Não, muito interessante, mas e como que você tem visto essa adoção dos médicos, né? Esses canais, esse engajamento, isso tem crescido? Como é que foi na época da pandemia, né? Que acho que foi uma crise. Sim. E o modelo que a Pfizer adotou hoje, né? Como é que vocês estão trabalhando tudo isso? Sempre o site da Pharma, ele é visto com algum viés por parte dos médicos, né? A gente entende que provavelmente lá no passado, aí quando eu comecei, as pessoas queriam fazer o seu catálogo eletrônico. Sim. Quando a indústria foi para a internet, queria fazer o seu VA, né, queria fazer a sua propaganda de formato eletrônico. E assim, eu acredito que talvez o médico tenha pensado no momento que as indústrias começaram a entrar na internet, que estavam querendo fazer a promoção, né, a venda dos seus produtos através da internet. O que a gente faz hoje com o Pfizer Pro é
completamente o oposto, né? Se você abrir a nossa home, você não vai ver produto nenhum. A gente tenta ser imparcial de todas as maneiras para que o médico consuma realmente um conteúdo que é relevante para ele. E por muito tempo eu acreditei que o médico não queria ver produto dentro do portal, né, da Pharma. E aí eu tomei um susto quando eu fui ver algumas pesquisas, que eu percebi que uma das coisas que o médico mais vai buscar dentro do portal da Pharma são informações do produto, e que é óbvio, né? Onde ele vai buscar informação relevante do produto que não seja dentro do site da própria indústria. Mais confiável impossível. Exatamente. Então, mais recentemente, a gente começou sim a investir numa área de medicamentos, onde o médico busca a bula completa, a bula do médico, a bula do paciente, busca um site onde ele tem informações completas, com estudos e tudo que ele gostaria de ter a respeito do produto. É uma área importante do site, mas a gente oferece serviços relevantes, né? Serviços que às vezes ele tem dentro de uma instituição, mas que são pagos ou que ele só tem restrito àquela instituição. Então, por exemplo, a Biblioteca Ovid. Hoje nós temos esse serviço dentro do portal, que o médico pode acessar gratuitamente, 24 horas por dia, de qualquer lugar, né, e buscar mais de 190 journals na íntegra, buscar dentro da Medline Ovid tudo que ele quiser. Então tem um acervo de vários pro médico acadêmico é um paraíso, muito bom, muito bacana, né? E a gente tem, por exemplo, um outro serviço que é muito, muito, muito relevante, que é o Atlas de Anatomia 3D, né? Que médicos que gostariam de deixar sua consulta mais atrativa, por exemplo, mostrar um procedimento, mostrar uma patologia, mostrar um determinado órgão do corpo, ele consegue utilizar isso numa consulta, ele consegue utilizar isso numa aula, ele consegue, se é um médico que está aprendendo, ele consegue estudar melhor. Então, o objetivo é esse, é trazer conteúdos relevantes, não necessariamente ligados aos produtos da Pfizer, mas ligado à prática médica, ligado a uma educação médica continuada relevante, né, que o médico possa enxergar dentro do Pfizer Pro um canal que ajude, né, no seu dia a dia. E aí você perguntou sobre a pandemia, né? A gente já vem trabalhando com isso há muito tempo. Então, quando começou a pandemia, já era um portal maduro, já era um portal consolidado. Estava preparado para isso. Já estava preparado. E mais do que isso, né? A gente já tinha, na época, a gente tinha força de vendas, né? A gente já tinha uma força de vendas que vinha promovendo, que vinha trabalhando com essa informação, né? Hoje, não sei se a gente já pode dizer pós-pandemia, mas hoje, quando a vida já volta ao normal, quase lá, a gente já tem um portal consolidado que ajudou por um bom tempo o médico nesse período, que a gente trouxe, por exemplo, no início da pandemia, informações sobre telemedicina, né? A gente trouxe no início da pandemia a parte de delivery de medicamentos. Então, vocês tinham uma das principais vacinas, né? Vacina também. No olho do furacão, né? Então, Sim. assim, onde encontrar a informação mais confiável sobre a vacina de Covid de vocês, estaria ali, né? Sim, mas antes da vacina, a gente também fez um boletim, que a gente trouxe isso da Global, um boletim sobre a Covid, né? Então, a vacina ela veio um tempo depois e, obviamente, foi um canal de comunicação. Mas um conteúdo de Covid por si só, né? Assim, nesse momento era super importante, inclusive utilidade pública, né? Exatamente. Então, no início da pandemia, a gente conseguiu virar a chave muito rápido, né? A gente conseguiu ter um conteúdo, já na semana seguinte, a gente já conseguiu ter um conteúdo que fosse interessante para o médico e se adaptando a esse novo momento que todos estavam vivendo, mas eu acho que foi impactante para o médico também, que o médico de consultório, de repente, viu seu consultório vazio e o médico de linha de frente, de repente, se viu, né, dentro desse caos que a gente viveu. Então, o bom disso é que a gente já vinha trabalhando, quer dizer, a gente não entrou no digital porque veio a pandemia, né? A gente cresceu durante a pandemia e agora eu acho que a gente se consolida ali como um portal de conteúdos relevantes, de serviços relevantes. Hoje, eu tenho certeza que o conteúdo é relevante, porque hoje a gente tem várias instituições que oferecem o nosso conteúdo para o seu corpo clínico, né? Então, eu não iria acreditar que o conteúdo não é relevante se um hospital, se uma clínica... não tem indicador melhor que esse. Não tem indicador melhor que esse. Então, ele coloca lá o nosso conteúdo para o corpo clínico dele utilizar e mostra que a gente não tem viés, né? E comprova que realmente é um conteúdo que faz sentido.
E a Pfizer hoje está vivendo um novo momento, né? Assim, também, mais uma vez, inovando, né? Mais uma vez, trazendo a inovação, né? Mais uma vez, você está vivendo uma nova onda. Fala um pouquinho para a gente sobre esse novo momento, como de força de vendas, de não força de vendas, de contato com o médico. Como que isso está acontecendo hoje? A Pfizer é uma empresa que gosta de mudanças, né? A gente vive várias mudanças, e eu já vivi várias mudanças durante esses 8 anos. E essa mudança que aconteceu agora, ela não aconteceu por conta da pandemia, é uma mudança estrutural que vem muito em cima de inovação e vem muito em cima de ouvir a necessidade do cliente, né? Então hoje a gente não tem mais uma força de vendas que vai visitar um médico para fazer uma promoção, hoje a gente não faz mais promoção, hoje a gente tem parceiros de soluções de saúde que vão até o médico para entender a necessidade do médico e levar a solução para esse médico, que não necessariamente é relacionado a um produto, né? Então, a gente passa para essa fase de ouvir o cliente, ser parceiro do cliente, entender a necessidade e trazer a solução. É muito interessante. Né? Porque e o conteúdo entra nesse meio, né? Exato. Porque é ele que vai dar o recheio de todo esse contexto. E não necessariamente pode estar ligado a um produto. É como se fosse um parceiro daquele médico para solucionar aquele problema que ele tem ali, né? Aquele desafio, vamos dizer assim. Sim. E isso já está acontecendo há quanto tempo? Eu acredito que isso começou em junho, se eu não estou enganada, né? É um processo que a gente está trabalhando ainda dentro da empresa, é um processo para que todos se acostumem com essa nova, com esse novo momento, essa nova posição, né? A gente não tem mais representantes, a gente tem que falar do parceiro de solução de saúde, a gente não tem mais promoção médica, a gente tem o relacionamento com o médico, então é um processo, né? Que a gente vai se adaptando, né? Nós, internamente, o pessoal que são os parceiros de solução de saúde e repensar o seu modelo de negócio, né? Repensar a forma que a gente faz o contato. Então, imagina você sair daquilo que você fez por vários anos, que é ir lá visitar o médico, tirar uma ajuda visual, entregar uma amostra, né? Você estudar toda a patologia e você lá chegar com o seu discurso pronto. E hoje não é mais assim, né? Hoje você vai entender, você vai estudar como oferecer a melhor experiência para o seu cliente, né? O que você pode oferecer de melhor para o seu cliente para que ele ofereça na ponta o melhor para o paciente. Então, tudo isso é um modelo que a gente precisa criar, porque a gente não tem benchmark. Ninguém fez isso antes. Não. A gente não tem como aprender com ninguém, nem a Pfizer em outro país fez isso, né? Pfizer Brasil, que teve a coragem, mais uma vez, de fazer esse movimento e eu acho que a gente está indo para um caminho muito bacana, né? E o lado do paciente, como que fica nessa estrutura, André? Vai para programas de pacientes, também tem uma interface com o SAC, como que vocês acolhem o paciente que está procurando informação? O paciente, ele é o pilar mais importante de tudo isso, né? Então, existe uma área dedicada a paciente, que por acaso é um par meu, então hoje a gente está dentro de uma diretoria que ela chamava inovação e transformação, hoje ela passa a ser Patient and Healthcare Experience, então é a diretoria de Patient e Healthcare. Mais centricity que isso é impossível. Não pode ser, eu sou o Healthcare aqui, mas a gente tem uma área de Patient que tem programa de paciente, que tem toda um cuidado com a jornada do paciente para oferecer a melhor experiência. Então, quando a gente muda toda uma estrutura, a gente sempre muda pensando na jornada do paciente, pensando na experiência do paciente. Então, se eu tenho um portal muito robusto, onde eu ofereço a melhor experiência para o médico, no final das contas eu quero que ele ofereça o melhor tratamento para o paciente, seja o tratamento que for, seja o caminho que for, né? O paciente, ele é o centro do nosso universo e é aqui que a gente quer que chegue a melhora contínua, né? O paciente em primeiro lugar. E vocês têm trabalhado com real world data, real world evidence, essas coisas, né, que que acho que isso tudo está trazendo uma coisa muito diferente para a indústria farmacêutica, né? A gente fazia o estudo clínico, terminava ali, às vezes tinha um fase 4, que era depois do lançamento, mas hoje a gente tem muito dado, né, de tudo que está acontecendo, de tratamento, do que está dando certo, do que não está, envolve farmacovigilância, envolve um monte de coisas, né? Vocês têm trabalhado isso também? Não sei te falar na parte de estudos,
não conheço muito dessa parte, mas eu queria destacar aqui a importância do dado, né? Você falou de dado, eu queria destacar aqui a importância do dado. Hoje, tudo que a gente faz pensando no médico, pensando no paciente, a gente trabalha com dados. É oferecer a melhor experiência, né, em cima de informações que eu tenho, né? E eu acho que toda indústria, né, sempre teve muito dado, mas pouco soube trabalhar com essa informação, né? A gente aprende muito quando a gente olha a Netflix, quando a gente olha a Amazon, né, que vai olhando nosso hábito de consumo e vai oferecendo algumas experiências para nós. Tem gente que olha isso com certo receio, nossa, ele está me ouvindo, né? Então eu falei perto do meu celular sobre o tênis da marca X, agora está me oferecendo tênis o tempo todo. Tem gente que se assusta com isso, e tem gente que, como eu adoro, né, que me escutem. Sim, e que me ofereçam o que eu quero ouvir. Se eu quero saber de tênis e eu não quero saber de bota, me ofereça tênis, né? Então, eu acho que esse é um processo, né, que a gente tem que começar a aprender cada vez mais a olhar para dados, interpretar os dados e trabalhar com esses dados de maneira que a gente ofereça a melhor experiência para o nosso cliente, seja ele o médico, o paciente, quem quer que seja. Nem sempre é muito fácil analisar dado, né? Assim, a gente, às vezes, você olha aquele agrupamento de coisas, eles falam, cara, como é que eu vou, por onde começar aqui, né? Eu acho muito interessante o dado, mas a gente às vezes fica perdido num mar de dados, né, como você falou. E eu acho que é legal você trazer essa interpretação para poder ter uma função prática. Eu sempre gostei muito, como você falou ali, eu olho sempre o que o varejo está fazendo, o que as empresas estão fazendo, então eu falo, putz, a Amazon sempre me oferece o que eu quero, né? Então, assim, por que você não vai oferecer para o médico, como você falou, né? Tipo, se é um oncologista, ele quer ver coisa de oncologia, se é um reumato, ele quer ver coisas, né, ligadas à dor, ligadas à reumatologia. Então, assim, essas pertinências do mundo healthcare, às vezes eu acho que a gente demora para, putz, mas aqui no healthcare é diferente. Não é, eu acho que é tudo mais ou menos igual. Exatamente. Só que tem, obviamente, né, a ética de você trabalhar com saúde, a ética de você trabalhar numa grande empresa, a ética de trabalhar com compliance, tudo isso, mas dá para fazer. Eu sempre acho que tem um caminho. Dá para fazer. Claro que a gente é muito mais regulamentado, a gente tem muito mais limitações, né? Não somos só nós da Pfizer, né? A indústria como um todo. Exato. Né, tem muitas limitações, mas eu acho que isso nos ajuda a ser mais criativos ainda. Então, se a gente tem muita limitação, a gente precisa pensar mais ainda fora da caixa para trazer alguma coisa que seja relevante e que traga essa boa experiência, né? E eu acho que é aí que a gente nada de braçada. E você no seu dia a dia, assim, ligado a conteúdo, você é uma pessoa que vai a congresso médico de vez em quando, você fica ligada em... Como que você se atualiza desse conteúdo que é tão... É um volume gigante de dados, né, que também chegam, de atualizações que o médico quer, de coisas de congresso, de publicações e tal. Como é que você lida com tudo isso? É muito difícil. É difícil, não é fácil, porque a gente está falando de todas as especialidades médicas. Eu não vou para os congressos médicos, até porque é muito técnico para mim, eu não tenho condição nem de absorver o que é dito ali. Obviamente eu conheço muito dos nossos produtos, participo de muitas aulas médicas, porque eu tenho que entender a estratégia dos nossos produtos, mas eu tenho que ficar mais antenada com o que está acontecendo por aí, né? Então, assim, eu não vou para o congresso, mas eu trago inovação para congresso. Então, por exemplo, uma das funcionalidades que a gente tem dentro do nosso portal é a área de eventos, né? Que cresceu muito eventos à distância durante a pandemia, e hoje a gente faz, por exemplo, cobertura internacional dos maiores congressos que existem. Não, isso é um conteúdo muito rico, né? Muito, né? E, de repente... Eu já ouvi isso, recente, né? Que a gente sempre acreditou que pagar a viagem para o médico e para o congresso era o que era o relevante, era o que era o mais importante. Eu já vi de médico dizendo o seguinte, eu não consigo largar meu consultório, fechar minha agenda para ir para o congresso tal. Vocês não têm o evento gravado? Né? Se a gente não tem, infelizmente o médico vai perder esse conteúdo. E quando era um evento muito importante, fora, que tinha que pagar passagem, hospedagem, inscrição, você podia levar um número limitado de médicos. E por que eu vou limitar o conhecimento a 10, 20 médicos se eu posso oferecer para 1.000, 2.000, 10.000? Eu acho tão maravilhoso isso, né? Tipo, assim, como é que as pessoas, ainda hoje eu vejo gente que não grava evento.
gente que não picota o evento, porque às vezes fala, beleza, ele gravou, mas ele também não vai conseguir ouvir ali 8, 12 horas de evento, né, de aulas médicas. Ele quer só um pedacinho, ele quer a curadoria daquilo, né, ele quer aquilo mastigado, porque, aliás, é o que vai ajudá-lo, né, porque se ele precisar, ele se aprofunda, ele vai buscar a fonte, né. Fazer highlights, ou fazer uma entrevista, ou fazer um bate-papo como esse sobre Pra mim, esse é o supra-sumo do conteúdo, pra mim, assim, eu acho muito legal. Porque, como você falou, é de utilidade para o médico. Ele não vai ter tempo de ir em todos os congressos, às vezes nenhum. Sim. Né? É que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? A indústria farmacêutica, ela sempre seguiu no mesmo modelo. É VA, ajuda visual... Visual Aid, separata, congresso, amostra, sempre foi nesse modelo, e a pandemia ela deu uma chacoalhada na gente em dizer o seguinte, faz diferente, você pode fazer diferente que vai dar certo. E a gente percebeu que sim, né, os médicos participavam de eventos virtuais, ok, que durante a pandemia apareceram milhares de eventos, os médicos não conseguiram participar de muitos eventos, porque foi uma enxurrada, né, de conteúdo. Mas eu acho que foi muito bacana para mostrar para nós na indústria que a gente pode sair do modelo tradicional, que a gente pode ousar e pode fazer diferente. Então a gente está nesse processo agora, né? Agora que as coisas começaram a voltar ao normal e que no primeiro momento você ia acreditar o seguinte, acabou o webinar e vai todo mundo para o evento presencial. Não está acontecendo dessa maneira, porque o médico já entendeu que ele também pode participar de um evento remoto, que para ele é mais produtivo, que ele não deixa de ter o consultório dele, né? Dá pra misturar as coisas, sim, né? O famoso híbrido, né? E que ele pode ver o evento da hora que, né? Ele não precisa ver o evento ao vivo. Então, eu acho que esse é um processo que a gente está passando que, para mim, ele é muito bacana, né? Da gente repensar o negócio, né? Repensar a necessidade, que às vezes a gente não tinha pensado antes, porque não foi provocada essa necessidade, né? Talvez a gente sempre acreditou que o médico queria ir viajar, né? E será que o médico queria mesmo? E será que o médico sabia que ele também não queria? Às vezes, né? Tem necessidades, tem coisas que a gente atende que não tá explícito, né? Mas assim, acaba... Putz, nossa, era tão melhor, né? Aqui em 20, 15 minutos eu resolvi tudo, consegui ver tudo que eu queria, né? É impressionante, eu fico maravilhado, assim. E eu acho que conteúdo de congresso, assim, essas coberturas, uma curadoria... É muito legal. Eu tenho acompanhado muito desses de oncologia, assim, é um show televisivo, né? Assim, então você tem que aprender com a televisão. A televisão faz isso há anos, né? Você faz isso com várias áreas e tal. Então, cara, por que não, né? Você tem um repórter, um cara em um formato leve, legal. Você sofre com uma coisa que eu não sei, aqui eu sofro muito. Médico, às vezes, me pede coisa com cara de muita seriedade de médico, assim, não quer que fique bonito a coisa. Porque, não, isso aqui tá muito fantasioso. Então, assim, todos esses formatos que eu tô falando, mais leves e tal, assim, não, isso não tá passando a seriedade que precisa. Mas não precisa deixar de ser sério, é só ficar mais leve, mais light, né, de digerir o conteúdo. Eu acho que a gente sempre teve essa coisa do tradicional da indústria farmacêutica, né, que era doutor, o senhor, né, no centro para fazer minha promoção e tudo mais. Então, a gente sempre lidou dessa maneira. Eu acho que o digital, ele traz um pouco mais dessa descontração, né, então a gente tenta, e a gente vem tentando fazer isso internamente, descontrair um pouquinho, por exemplo, nas nossas newsletters, nos nossos e-mails. A gente também tem um canal de podcast, que é o Eu Doutor, que ele já está indo para a 5ª temporada, é um canal mais descontraído, e eu percebo, até pelo sucesso desse nosso canal Eu Doutor, que o médico, ele também quer esse momento de lazer, de relaxamento. Você imagina um médico que estava lá num centro cirúrgico, ficou 5 horas, 10 horas operando, aí ele vai sair do centro cirúrgico, vai pegar, vai ler os e-mails dele e tem um e-mail lá todo quadrado. Ou ele vai lá para o momento de descanso, vai comer alguma coisa e põe um podcast para ouvir e fica aquela coisa toda tradicional, né? Eu acho que ele não quer isso, ele não quer o tradicional e o duro, o engessado o tempo todo. É muito difícil, né? Assim, eu entendo, são assuntos muito sérios, mas não precisa ser tratado desse jeito, né? Dá para ser mais leve, né? Sim. A gente tem investido muito nisso, assim,
Eu acho que eu também tenho sentido, os médicos gostam, assim, é uma tendência da nossa sociedade, de tudo, não é diferente. Eu acho que não precisa chegar na dancinha do TikTok, né? Embora eu já tenha visto alguns que fazem de forma criativa que não fica ofensivo. Mas, assim, não precisa ser bobo, mas... Mas você sabe qual que é a graça do TikTok? Não é nem a dancinha, é o compartilhamento de conteúdo em pílulas curtas. Ah, eu adoro. Né? Então, o que eu acho que o médico precisa, né? O que ele gostaria? Talvez ele quer consumir conteúdo de maneira rápida, né? A gente tem, por exemplo, uma área de vídeos premium, que a gente chama, que são vídeos de até 3 minutos, que a gente brinca que é quase a CNN da especialidade, que é um resumão do que aconteceu no mês em 3 minutos. Muito legal. É uma cápsula, é uma pílula de conhecimento, onde eu consumo rápido, e eu acho que essa é a graça do TikTok, né? Isso aí. Minhas filhas, quando falam alguma coisa, eu falei, onde você aprendeu isso, filha? No TikTok. E tudo elas aprenderam no TikTok. Tem um monte de besteira, claro, mas tem muita coisa bacana que você aprende de maneira rápida. Eu me forcei a usar o TikTok, assim, principalmente por trabalhar com isso e tal, mas quando eu comecei a perceber que tinha conteúdo legal também, porque acho que começou com o negócio da dancinha e tal, falei, pá, meio bobo, tal, não vou ter tempo pra fazer isso. Mas você começa a colocar lá coisas de marketing digital, coisas de notícia mesmo, que você esteja acompanhando. É muito rápido, e o algoritmo é muito inteligente, assim. Esse que você tá falando de adivinhar o que a gente tá falando, do que você tá pensando, é surreal, assim. É surreal. E eu acho que outra coisa muito bacana é que a gente vem, né? A gente tá no estúdio, a gente vem dessa coisa do profissional, que produzir conteúdo só pode ser profissional, né? Hoje as pessoas produzem conteúdo de maneira caseira e é aceitável, né? Então, se você pega um médico e ele quer compartilhar um conteúdo, ele tá num congresso, ele grava um vídeo de 1, 2 minutos para ele compartilhar conteúdo, isso é muito bom. Então, a gente não tá mais preocupado exatamente só com a qualidade do material que a gente tá, qualidade profissional técnica do vídeo, de produção, do áudio, da produção, mas a gente está preocupado no compartilhamento de conteúdo. E aí eu acho que o YouTube é fantástico, o Facebook é fantástico, o Instagram, por quê? Porque é onde a gente consegue compartilhar o nosso conhecimento de maneira gratuita, né? Eu não estou te cobrando para compartilhar um conteúdo, eu estou fazendo sozinha, né? E a qualidade, se eu gravei na horizontal, na vertical, se meu fundo tá bonito ou tá feio. Você tem ruído, né? Eu acho que não tem problema, né? O importante é o compartilhamento do conteúdo. E a gente tem que entrar nisso também. Né? Eu não preciso ficar 5 meses produzindo um conteúdo, editando, fazendo o fundo mais maravilhoso do mundo, que já passou, né? Passou o momento. E a indústria, ela é mais lenta. Né, a indústria farmacêutica ela é mais lenta. E aí que a gente ainda tem muito a aprender. Também acho. Né? A gente tem que ser mais ágil, a gente tem que fazer conteúdos mais rápidos, a gente tem que aprovar mais rápido para a gente poder oferecer o conteúdo no momento certo, quando ele ainda é quente, não quando já passou 5, 6 meses, né? Não é compatível essa... Eu entendo, né, a necessidade, às vezes passa por 14, 15, 16 pessoas, né, de uma aprovação, cada um vai dar o seu pitaco ali, o seu input. Eu entendo a importância e a seriedade que isso requer, mas é incompatível com a espontaneidade da mídia, né? Como você fala, se for fazer isso já passou, né? Já não faz mais sentido. Tem informação que tem uma validade... meu pai que brincava e falou assim... qual é a coisa que tem menos validade do mundo? O jornal, né? Porque durava um dia, agora dura segundos, né? Então, assim... dura segundos. Ainda hoje as pessoas pedem jornal para usar para os bichinhos, né? Agora, para ler, eu quase não vejo ninguém lendo jornal. Eu fui na banca comprar figurinha com meu filho, né? Que tá essa onda de figurinha, e eu vi lá... Eu não tenho bichinho, eu gosto muito, mas não tenho. E tinha lá um jornal específico pro bichinho, porque acho que não tem mais, né? E o pessoal coloca o bicho fazer xixi, sei lá, para tampar. É muito louco. Desenvolveram um jornal fake para poder comprar. Porque não tem mais, né? Sim. Dura segundos, as coisas duram, precisa ter dessa pertinência. Eu tenho visto alguns médicos, assim, atuando em rede social, não sei o que você acha disso, mas eu acho muito legal essa questão da espontaneidade, da não produção, dele estar numa situação de dia a dia, às vezes num desabafo, de coisas da carreira dele, de vida, assim, você acompanha esses médicos? Acompanha, a gente tem, né, tem os médicos influenciadores, que têm milhares de seguidores e tudo mais. Existem tipos e tipos de médicos que
fazem seus conteúdos, né? Assim como num passado, né, a gente fazia media training para os médicos, eu acho que o médico ainda, né, alguns médicos sabem fazer muito bem, né, esse papel de ser influenciador na internet, às vezes são assessorados, às vezes tem até a veia, né, de comunicadores. É instintivo, né? E tem alguns que ainda precisam de ajuda, que ainda precisam se desenvolver. Então, eu acho que é um caminho sem volta, porque são as pessoas que deveriam ser os influenciadores dentro Quer dizer, eu vou pegar uma fulana que participou de um reality show e vai lá falar de saúde. É meio absurdo, né? Em que ela pode me influenciar para falar de saúde, se nem formada em saúde ela é? Pois é. E aí você pega um médico que tem toda uma formação, tem toda uma experiência prática clínica e vai lá e falar. Mesmo que ele não seja o melhor orador, né, a pessoa que tem a melhor desenvoltura na frente das câmeras, ele tem conteúdo para compartilhar. Então eu incentivo muito, eu acho muito bacana que os médicos aproveitem desse espaço que atinge milhares de pessoas para compartilhar a informação correta. Né? O Dr. Google é né, muitos médicos têm desespero com o Dr. Google, pois né? Que a pessoa já chega lá com o diagnóstico, o tratamento. Mas não tem mais jeito, né? Não tem mais jeito. Aceita que dói menos, não tem. Mas quanto mais informação relevante tiver dentro da internet, é menos risco de você ler uma besteira. É isso aí. Né? Então eu gosto muito do fato do médico poder ser esse influenciador. Eu acho que os médicos têm se preocupado muito com o marketing médico, né? Com a publicidade médica. Eu tenho alguns amigos que têm empresas disso, né? Assim, tem crescido hoje, tem muita agência que auxilia esses médicos a se posicionar, né? Porque eu acompanhei, acho que nos últimos 10 anos isso foi um boom, porque o médico ele era um cara assim, como você falou, tem os caras que têm a intuição, que fazem muito bem, fazem de maneira ética, certinho, mas o cara nasceu com aquilo, é dom dele. Mas a maioria gostaria e não consegue fazer, e aí vai procurar essas empresas. Eu acho que tem melhorado muito, assim, isso aí. E os caras se posicionam, porque ele entendeu que aquilo ali é uma ferramenta de publicidade para ele, de marketing, não tem nada de errado fazer isso de maneira ética, né? É óbvio que tem quem faz errado, né? Que coloca lá foto de antes e depois que não pode, coloca um monte de coisa que sensacionalista, boba, né? Mas eu também acho um caminho sem volta. Eu acho maravilhoso isso. Você viu essa semana que aquela Betina da Empíricos, ela procurou um dermatologista, foi assim a história, ela procurou um dermatologista e aí ela foi olhar os perfis dos médicos no Instagram e ela escolheu pelo Instagram. E tinha um médico lá que indicaram pra ela falou, cara, mas essa médica aqui, ela não tem uma atividade... Não sei, ela não se expressa bem, eu não gostei do jeito dela, eu não vou, entendeu? Simples assim, como outro pode... Tomou a decisão pela... né? Então, assim, ela tomou a decisão por análise de Instagram, né? A verdade é que você não pode tomar uma decisão, assim, a pessoa ela não é mais ou menos competente porque ela fala bem ou não no Instagram, pois né? Eu não sei quantas horas a pessoa fica gravando um vídeo e quantas horas ela fica se atualizando. Pois então, eu acho que esse é um risco, né? Das pessoas, vou fazer uma cirurgia plástica, vou ver o cara que tá mais bombando aí nas redes sociais e cara é né? Não tem habilidade, mas eu acho que assim, eu continuo achando que a indicação de um bom profissional ela tem que ser feita até por colegas que conhecem tudo mais e não por uma avaliação nas redes sociais, mas quanto mais conteúdo relevante a gente tiver, mais fácil as pessoas vão se instruir, vão ter conhecimento das patologias, vão ter conhecimento e vão melhorar, né, a sua busca por saúde. O médico tem tanto conteúdo e a indústria farmacêutica tem tanto conteúdo, né? O que eu falava é o seguinte, se a gente não ocupar esse espaço, ajudá-los a ocupar esse espaço, alguém vai ocupar. E aí um julgamento desse que ela fez ali pode ser de um médico que não era um médico, pode ser de um produto que era uma coisa que não tem comprovação científica, que está ali ocupando o espaço. Eu falo, cara, essa questão da autoridade digital é muito séria, né? E a gente viu muito, e está crescendo muito né, o fake news, e algumas mídias estão tentando trabalhar muito essa questão do fake news, que o fake news ele pode destruir alguma coisa, né? Assim como uma notícia não realística, ela pode construir
alguma coisa que não é uma verdade, né? Eu não sei se você acompanha, mas a Globo vai lançar agora uma novela que ela é baseada numa fake news que foi colocada de uma pessoa, então era uma mulher que não tinha nada a ver com a história, que inventaram que ela era uma sequestradora de crianças. Caramba, não e sabia. Isso viralizou na Acabou rede. com a vida da mulher. E acabou com a vida da mulher. A novela não começou. Mas é isso, né? Você pode destruir uma vida e você pode construir uma celebridade utilizando as redes sociais, com muitas inverdades, né? E com muita fake news. Então, tem que ter o cuidado também com o que a gente vai ler, né? Nem tudo a gente pode acreditar. Não, muito. Essa questão do discernimento, né, de tudo isso, porque não tem uma solução mágica para fake news, é o senso crítico, né, da gente que vai olhar aquilo. E outra coisa também que eu me pego, além das fake news, é essa questão das bolhas, né, que a gente está criando. Então, você gosta de um assunto, você vai ficar só naquilo, você não tem mais aquela coisa que antigamente chegava para você um assunto que você não... deixa eu ver, não gosto, mas de repente você passa até a se interessar por isso. Então, sei lá, a minha mãe assistia, a gente gostava de ver ali meia-noite e pouco o programa do Jô, né? E aí eu via coisas ali que eu falei, putz, isso aqui não tem nada a ver comigo, mas eu acabava gostando de alguma coisa. Mas as bolhas que a gente está vivendo hoje em dia, e eu acho que a saúde também tem isso, de vertentes médicas, de coisas, eu acho bem perigoso isso também, né? Então, assim, a questão do discernimento volta, do senso crítico. Você tem filhas, né? Tenho. Eu tenho um filho de 8 anos, eu fico super preocupado com isso. Porque eles ainda mais absorvem, tem menos senso crítico, assim, ensinar a ter senso crítico é difícil, né? Uhum. Eu vejo esse lado como um lado perigoso, arriscado, mas eu vejo um lado positivo também de tudo isso, né? Você pode ficar na bolha, mas você pode abrir um horizonte que é infinito. Vou dar o exemplo do meu marido, que é um cara que consome conteúdo o dia inteiro, né? Então, à noite, quando eu falo que é o meu descarrego mental, que eu vou sentar na frente da TV e ser abduzida ali, eu não sei... Esvaziar a mente, que eu vou lá pôr uma novela, eu nem tô ouvindo a novela, mas eu tô ali quietinha. Ele tá ali no iPad consumindo, e ele não fica na bolha, então ele vai lá, ele aprende violão, aí depois ele aprende a fazer pão de fermentação natural, ele vai para um fórum de pizza, aí depois ele vai ver motorhome, aí depois ele vai ver viagem, então assim, é uma pessoa que tá consumindo muita coisa, né, e tá aprendendo muita coisa, e a hora que você senta para falar com ele, até chato, porque qualquer assunto que você puxar, ele sabe alguma coisa, né, então tem o lado de você acabar ficando só dentro da sua bolha, mas tem o lado de te abrir possibilidades infinitas de conhecimento, né, então eu sempre sou uma defensora da tecnologia do digital, usada para o bem é muito importante, é muito relevante. Usada para o mal, pode causar impactos drásticos. Então, eu vejo muito o lado positivo, né, de tudo isso. Eu gosto também. Acho a era da informação, essa coisa, né, daquela curva exponencial, a gente está bem naquele cotovelinho. A coisa é muito difícil acompanhar tudo isso, tudo sem se transformando. A força de tudo isso é muito maravilhoso, né? Assim, é muito legal. Andréia, e fontes, assim, boas fontes de informação, congresso, coisas que você tenha visto de digital, livros, sei lá, pessoas que você goste de seguir, que você admire, dá tempo de fazer isso? Você tem... Dá pouco tempo. Você tem alguma dica aí para falar pro pessoal, alguma coisa que você tenha mais frequência, assim... desses assuntos que a gente está falando aqui, porque eu acho tudo tão carente de informação, né? Esse canal de podcast, inclusive, ele tem essa intenção, né? Sim. Porque a gente não tem base, não tem livro, Cara, tinha o Y4Pharma lá, acho que a Reuters acabou comprando, eu senti diminuiu muito a quantidade de conteúdos que eles tinham. Acho que você palestrou lá uma vez, não palestrou? Era muito, eu achava aquilo... Eu devorava aquilo que era... A gente é muito carente, né? Você quer ver o que a outra empresa tá fazendo, é muito legal, é muito interessante. Tem coisas, acertos e erros ali pra você aprender. O que você tem visto disso tudo? Então, eu não tenho nenhum guru da área, porque eu acho que ninguém sabe tudo, né? E todo mundo sabe um pouco. Então, eu também acho que o compartilhamento é muito bacana. Eu acho que estar em eventos, né? Virtualmente, presencialmente,
diversos eventos, não só da Pharma, né? Então, estar em eventos, você compartilhar, às vezes fazer um benchmark, isso traz muitos aprendizados. E eu gosto de ser impactada. Então, assim, eu não vou atrás da notícia e se eu estou navegando, eu sou mais do Facebook do que o Instagram, pela geração, então a gente já discutiu muito isso, né? Verdade. Tô lá no Facebook, aparece um anúncio de um evento, eu vou lá e vou me informar, aparece uma notícia. Eu, dentro da Pfizer, eu acabo fazendo um pouco de curadoria de conteúdo, então se eu leio alguma coisa que é bacana, por exemplo, a gente tem dentro do Yammer um canal onde eu vou lá e compartilho. Legal. Né? Então, eu gosto de pegar isso picadinho. Tem umas newsletters legais, né, que chegam, né? Eu recebo todos os dias alguma coisa de uma fonte diferente, várias, né? Eu recebo várias coisas, então eu dou uma lida rápida, aquilo que interessa, eu leio a fundo e compartilho. Então, a minha fonte é essa, eu não ficar presa a nenhuma fonte específica, um evento específico, né? É olhar tudo que está acontecendo, porque a gente vai ter diversas perspectivas e formas até de comunicar diferente, consumir isso e compartilhar. Então, evento é bacana, essas newsletters são muito legais, uma palestra aqui, uma ali, um programa aqui, outro ali, e a gente está sempre, o que aparece, o que cai para mim é relevante, sem nenhuma paixão por ninguém e nada muito específico. Legal. E vocês estão pensando em alguma coisa lá na frente relacionada a essas coisas novas da Web3, metaverso, isso está sendo discutido? Vocês estão estudando? O metaverso está sendo muito falado, né? A Pfizer ela já participou de uma ação com vacinas num jogo virtual, foi muito legal, foi um sucesso, né? O bonequinho lá tomava vacina, ganhava créditos, trocava de roupa, foi muito bacana. Legal. Né? Eu acho que a gente tem que sempre experimentar e o que a Pfizer tem trazido muito para nós agora é experimente, mesmo que você erra, não tem problema errar, vai tentando, vai experimentando. Então, muito provavelmente a gente tem que experimentar alguma coisa de metaverso. É claro, como eu já falei, né, você ser pioneiro, você ser inovador dói. Então, será que se a gente fizer alguma coisa no metaverso vai dar certo? Provavelmente não. Né? Talvez seja para testar, para experimentar. Então, vou te dizer que lá 8 anos atrás, quando eu cheguei na Pfizer, a gente tinha uma equipe de representantes que faziam visita virtual, né? Talvez naquele momento não foi o momento certo para isso acontecer, mas isso nos deu uma bagagem enorme para o início da pandemia. A gente já sabia como funcionava né, a visita virtual. Já tinha experimentado. Tinha experimentado, já sabia o que dava certo e o que dava errado, né? Então, não sei se vai ser um sucesso isso agora, mas a gente vai aprender alguma coisa para algum momento. Então, a gente pensa sempre tudo que é novo, né? Tudo que é inovador, a gente vai experimentar de alguma forma, talvez em escalas menores, para aprender, né? E talvez, se o metaverso virar isso que se espera, né? A gente está preparado. Suas filhas jogam? Minhas filhas não jogam. Não jogam? Não. Mas elas consomem YouTube? Consomem muito, né? TikTok, Instagram. Redes sociais, sim. Sim. Mais do gosto delas. Sim. Mas eu acho muito legal assim, observar as crianças, porque meu filho ele joga pouco, mas ele tem alguns metaversos lá, né, desses, acho que ele é um pouco mais novo que elas também, acho que ele pegou uma outra geração. Eu acho muito interessante assim, olhar criança, assim, porque é aquilo que ele fala, eles mexem muito fácil, claro, óbvio, né, eles nasceram imersos nisso, é muito do contexto deles, acho que eles têm um canal diferente já, porque aquilo já fez parte desde bebê, né. Mas eu gosto de observar, assim, é muito interessante, assim, o lidar com a tecnologia, e aí você entra como pai ali para tentar também, né, mediar o assunto, porque não é só aquilo, né, porque não dá para construir um mundo em cima daquilo só, né, dá para temperar as coisas, mas essas questões do metaverso aí, nos jogos de criança eu vejo... É muito intuitivo para eles, constroem coisas lá dentro, a coisa fica lá dentro, é realmente um mundo paralelo se você constrói ali. Na nossa área de healthcare aqui, de medicina, de contato com o médico e tal, a gente está aqui pensando como a gente vai entrar nisso tudo, porque também o hype pelo hype eu acho vazio, eu acho bobo, né? Porque, tudo é metaverso agora, então aquelas coisas que a gente fazia em evento, realidade aumentada, tal, tudo virou metaverso. Não, calma, né? Vamos com calma.
E a gente tá querendo... Tem boas práticas que você pode utilizar, né? Então, uma aula, de repente, onde você não pode errar no paciente, você erra no mundo virtual, né? Um procedimento, eu acho que faz muito sentido, mas você não pode perder esse vínculo do mundo real, né? Então, tem coisas onde tem a vantagem de estar ali, né? Então, a gente tem aqui uma aula de anatomia, eu tive aula de anatomia como farmacêutico na faculdade. O cheiro do formol de uma peça de um cadáver, que é uma coisa meio chocante para a maioria, mas é o que acontece ali. Você tá com uma peça de uma pessoa morta, impregnada de formol, é um cheiro horroroso, você às vezes não consegue estudar, você até tá muito interessado pela anatomia, como se estivesse ali olhando o nervo do nervinho, para você entender o que é aquilo ali, mas você não aguenta, por causa o seu olho fica lacrimejando, porque você tá com formol, né? É uma coisa muito desagradável. No metaverso, você consegue ter essa mesma peça escaneada, você vira, você entra dentro, você coloca lá camadas digitais que vão te ensinar onde que tá passando o sangue, de que jeito que tá. Cara, é outro mundo, assim. Eu olhei aquilo e falei, isso faz sentido, né? É um negócio maravilhoso. E super bem feito, assim, super, assim, extremamente realista. Aí eu falei, cara, tem que ser... são coisas que trazem vantagem, né? Assim, não é uma coisa boba do hype por estar ali, né? Não. Porque eu vejo muito disso. Eu tenho minhas 2 filhas, né? Elas não moram mais no Brasil, elas moram em Israel. Elas estudam, fazem o high school fora, cada uma numa escola, né? Mas você vai falar assim, nossa, né? E a saudade? Eu vou te falar que eu falo com minhas filhas todos os dias. Incrível, eu vejo né? minhas filhas todos os dias. Incrível. Eu conheço o quarto das minhas filhas. Eu conheço as amigas das minhas filhas. Eu, às vezes, conheço o passeio das minhas filhas. Se elas estivessem aqui no Brasil e elas fossem pra balada, e elas não iam me levar junto pra balada. Eu não ia Você conhecer também não ia ter balada, acesso, né? Não ia conhecer, talvez, que em interessante, detalhes. Eu não sabia. E hoje eu tenho um contato com elas, e eu conheço mais do dia a dia delas do que se elas estivessem perto de mim, se elas estivessem morando na mesma casa que eu. E você desenvolve uma percepção através do digital também, não percebe? Você sabe se ela tá bem ou não tá bem, pelo olhar ali. Pelo tom de voz, né? Sim, porque você tá vendo, você tá olhando a expressão diferente, você tá olhando de uma forma diferente para a pessoa, que interessante, né? isso. Então, mas é uma coisa que a tecnologia propicia, né? Senão seria uma coisa super fria, né? Sim, e eu fico mais tranquila porque o meu marido também é super tecnológico. As minhas filhas têm um chip, né? Que a hora que elas saem, o chip vai junto. Sim, né? Então a gente monitora elas de diversas maneiras, né? Esse chipzinho, tem alguns aplicativos, desde o buscar até o Life 360. Então, eu sei onde elas estão, se elas saíram da escola, se elas pegam um ônibus, se por exemplo... Se atrasou, você já sabe, né? Sei também. E se elas pegam um ônibus, eu acompanho todo o trajeto até chegar na escola. Que interessante. Então, assim, o que eu falo, uso para o bem da tecnologia muito legal. Agora, se fosse uma mulher querendo saber se o marido tá pulando a cerca, também dá para fazer. Que não é o caso, que é o lado ruim, né? Ruim. Mas é isso que eu tô falando. A tecnologia, ela pode aproximar dessa maneira, então, apesar de elas estarem a muitas horas, né, de distância, a gente tá perto, né? E esse é o lado positivo, e usando dessa maneira, eu pensando nisso, eu tenho uma restrição ali com o metaverso, que eu tenho medo das pessoas saírem do mundo real para viver uma vida que não é delas, né? Eu vou criar meu avatar e de repente eu sou aquele personagem, e aí eu não saio, naquilo, né? não saio mais do quarto, né? Aquele adolescente que fica dentro do quarto vivendo uma vida que não é real, e que a gente brinca muito que nas redes sociais as pessoas não são elas, né? Tá tudo lindo nas redes sociais, tudo é perfeito. Metaverso 10 vezes pior. 10 vezes pior. Então, esse é um medo que eu tenho do metaverso, e eu não sei como isso vai evoluir. Mas, por outro lado, aqui eu tô falando de mundo real, que eu tenho, minha filha, ela não consigo encostar nela, né, ainda, não tô usando óculos, né, os sensores, mas eu consigo fazer parte da vida dela, né, e eu tô vendo a expressão dela. Então, essa é a minha questão quando eu comparo o metaverso com uma tecnologia, né. Meu irmão mora fora, né, ele teve um filho, o meu sobrinho André tá com 2 anos. E meus pais são os avós da tela, né? Então, assim, meu irmão liga quase que diariamente para eles conversarem com o André. E o André está sendo alfabetizado em inglês, ele fala em espanhol em casa porque a mãe dele é mexicana, meu irmão é brasileiro, ele fala português. Então, ele é trilingue normal, né? A criança faz a chavinha dela lá normal. Sim. E falam com meus pais via tela, numa boa. Obviamente que não é a mesma coisa, né? A gente sabe tudo isso. Mas são coisas que
a tecnologia propicia, né? Eu acho tão legal isso. E se você for ver, eles veem o neto todos os dias. Será que se o neto morasse aqui, se ele morasse a 1 hora de distância, seus pais iam ver todos os dias? Com certeza não. Não iam ver, sei lá, uma vez por semana ou a cada 15 dias. Então, assim, eu acho que sim, tem de novo, eu só vejo o lado positivo. Tem essa coisa de aproximar, de eu ver cada coisinha que tá acontecendo, né? Com a criança, tá crescendo, nasceu o dentinho, começou a andar a primeira palavra. E talvez, se tivesse perto, ia estar mais longe do que quando está muitas horas de distância. Mas você falou do chip, eu tava com peso na consciência, porque eu perdi meu filho na festa junina da escola, né, esse ano. Assim, perdi 20 minutos, né? Que já é uma eternidade. É um pânico, né? Então a escola é grande e tal, e ele tava lá brincando com os amigos, e ele foi dar uma volta e tal. A minha esposa falou, você viu ele? Eu falei, não, ele tava ali. Daí eu olhei e já não tava mais, né? Daí a gente, né? Eu falei, não, pode deixar que eu vou achar. Eu rodei a escola inteira, não achei. E aí uma mãe achou e ligou pra minha esposa e falou, tá aqui, não foi nada demais. Ele não ia sumir, mas me deu aquele pânico. E aí eu comprei uma tagzinha da Apple, né? Essa é a que você tem? Eu comprei uma tagzinha da Apple, eu falei assim, ó, filho, agora quando você for, você vai pôr no bolso isso aqui. E eu fiquei com peso na consciência, eu falei, será que eu tô hiperprotetor? Mas assim, por que eu não vou usar a tecnologia que vai me ajudar, né? Porque... Não dá vontade de chipar a criança que nem a gente chipa cachorro? Dá. Né? Dá vontade de chipar a criança que nem a gente chipa cachorro. Até porque ele pode esquecer a tagzinha, pode perder, né? Pois é. Mas eu não acho que de novo, quando a gente usa para o bem, não é para você ficar controlando, mas é pela segurança, né? Elas estão muito longe. Eu não vou conseguir fazer nada, né? Se me liga assim, mãe, tô precisando de ajuda, eu não consigo sair daqui. Seu tempo de resposta é lá, 2 dias. Né? Mas eu preciso ter um mínimo de conforto para saber que tá tudo bem, né? Que legal, que interessante. Parabéns para vocês, né? Pela coragem. Porque assim, imagina o quanto elas estão crescendo com isso, né? Muito, é muito rico, né? Muito. É uma experiência que eu acho que é pra vida, né? Nossa, demais, assim, demais. Muito interessante. Bom, Andréia, acho que chegamos ao fim. Foi um papo muito gostoso. Obrigado pela sua presença. Foi realmente um prazer te ter lá no Pharmatech. Obrigado mais uma vez. Você sabe, eu te admiro muito, eu acompanho sua carreira há um tempão já, vejo as coisas, tudo que aparece no Pfizer Pro, eu tô lá, eu tô olhando, as notícias que saem da Pfizer, a coragem de inovar, de que você encabeça lá muitas coisas, você é muito admirada, muito querida por todos nós aqui. Obrigada pelas palavras, pelo carinho, pelo convite, né, pelos 2 convites de estar lá, estar aqui e poder contar um pouquinho também do que a gente vem fazendo e ter esse espaço com vocês. Obrigada mesmo. Obrigado. Pessoal, obrigado vocês pela audiência, pela presença mais uma vez. Não esqueçam de se inscrever no canal, de seguir aí nos agregadores de podcast, no próprio YouTube. E até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.